É interessante de ver como que esses conhecimentos foram replicados posteriormente por um dos maiores poderes do mundo. Sim, eu estou falando dele, do Vaticano. O Vaticano tem a exata mesma estrutura do complexo de pirâmides em Teotihuacan. E o motivo pelo qual o Vaticano faz isso é simples, é para replicar os mesmos poderes canalizados em Teotihuacan. Em julho de 2023, os arqueólogos mexicanos fizeram uma descoberta sensacional. Eles descobriram uma vila dentro de Teotihuacan, uma das mais famosas e mais poderosas cidades antigas mesoamericanas. Mas afinal de contas, qual é a importância dessa vila? O que tem de mais nessa vila? Não é só uma vila, Carol? Não, não é só uma vila. Eles descobriram nessa vila de Teotihuacan que a civilização que existiu lá em Teotihuacan pode estar conectada com a civilização egípcia. Que as duas civilizações estavam conectadas e que elas tinham muito mais em comum do que se imagina. Ou até que elas duas eram a mesma civilização. Ou que elas tiveram os mesmos arquitetos, ou que eles deixaram essas informações para nós, encravadas em pedras nesses megalitos famosos espalhados pelo planeta, porque eles queriam nos dizer alguma coisa. Tanto a pirâmide do Sol em Teotihuacan quanto as pirâmides de Gizé são capazes de absorver a eletricidade estática de água corrente. A água, quando corre embaixo dessas pirâmides, cria eletricidade estática. E os íons correm por dentro dessa estrutura das pirâmides, e essa eletricidade é enviada para câmaras específicas que existem dentro dessas pirâmides. Assim que esses íons chegam em determinadas câmaras, existe uma hipótese que diz que esses íons se transformam em eletricidade, de uma maneira que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não entendemos. Mas ambas localidades, tanto Teotihuacan quanto Gizé, possuem as mesmas características estranhas. Uma outra maneira de explicar como isso funciona é através de uma perspectiva musical. Se você olhar por toda a extensão da Calçada de los Muertos, você vai perceber que existem caminhos construídos para a água passar. É uma construção impressionante que mostra como os teotihuacaners direcionavam a água de um nível para o outro através de canais. E a natureza impressionante dessa construção desses canais é algo ainda mais chocante, porque esses canais não serviam apenas para direcionar a água de um local para o outro dentro da Calzada de los Muertos, não. Mas sim, esses canais foram feitos com uma arquitetura muito sublime e muito precisa, para que essa água, enquanto passasse por esses canais, criasse sons, criasse música. Eles desenvolveram tudo isso para que a água fizesse harmonias musicais enquanto passava por esses diferentes níveis. Essa música era ouvida, escutada em todo o complexo, enquanto a água passava por esses canais. Agora, em Chichén Itzá, você vê algo completamente extraordinário quando você visita. Ali na pirâmide de Kukulcán mesmo, você percebe a engenharia perfeita que foi usada para amplificar as propriedades do som e da música. 2 and 3. Yeah, one more time. 1, 2 and 3. Então, dependendo de onde você fica parado ali no complexo, você escuta sons diferentes. Se você bater palma de frente para a pirâmide, você escuta um som. Se você se move alguns centímetros para a lateral e bate palma, você escuta um outro som totalmente diferente. E as pessoas que estão ao redor, ou seja, as pessoas que também estão no complexo, elas, se estiverem posicionadas em locais diferentes do que você está, elas não escutam nenhum som. Então, nós estamos falando de uma arquitetura que tem um conhecimento de frequências sonoras que nós não temos hoje em dia.
Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, com as inteligências artificiais, com a engenharia de materiais que nós temos, nós ainda não conseguimos reproduzir as mesmas características dessas pirâmides maias. Todos esses locais do planeta, eles parecem estar conectados por uma rede invisível. Essa rede invisível marca locais no planeta que possuem algum tipo de energia que nós ainda não entendemos direito o que é. Mas, por algum motivo que nós não sabemos explicar, os nossos antepassados, as culturas do passado do planeta Terra sabiam. E eles não só sabiam o que eram essas energias, mas também eles manipulavam essas energias. As pessoas no Egito Antigo sabiam como utilizar e como manipular essa matrix vibracional. Eles eram literalmente chamados nos documentos antigos egípcios de mestres da rede. Mas que rede é essa, afinal? É uma rede de internet? Não, né, gente? É uma rede de locais do planeta que possuem essa mesma frequência. Os egípcios antigos, os teotihuacaners, os maias, todos esses povos, eles deixaram para nós o desenho técnico de como essas tecnologias precisam ser construídas para funcionar. Então, se você olhar de cima essas construções, você vai perceber que as pirâmides do Egito têm o mesmo alinhamento que as pirâmides de Teotihuacan, que por coincidência tem o mesmíssimo alinhamento com o cinturão de Órion. A base da pirâmide do Sol em Teotihuacan tem exatamente o mesmo tamanho da base da pirâmide de Khufu no Egito. Então, como é que isso pode ser apenas uma coincidência? Bom, afinal de contas, quem eram esses tais mestres da rede que teriam criado todas essas estruturas megalíticas aqui no planeta Terra? Na Bíblia, nós temos o exemplo da história de Josué e as muralhas de Jericó. Josué foi o sucessor de Moisés e ele foi treinado por toda a sabedoria egípcia e ele derrubou as muralhas de Jericó. Mas ele não derrubou com marreta e nem com porrada. De acordo com a história, os céus ordenaram que Josué enviasse seu exército para perto dessas muralhas e que eles marchassem no entorno da muralha por 6 dias. Juntamente com 6 padres que tinham imensas buzinas em suas mãos. E eles também estavam carregando consigo a Arca da Aliança. No 7º dia, eles foram ordenados a andar no entorno da muralha por 7 voltas e cada um dos padres ia soando essas imensas buzinas aí. Em um determinado momento, as muralhas caíram, ou seja, eles derrubaram a muralha apenas com o poder da vibração do som. Sendo assim, então, nós podemos concluir que os povos antigos sabiam manipular essas frequências sonoras. E eles usavam essas frequências como armas, se isso fosse necessário. Eles só precisaram se conectar, ou seja, conectar a frequência sonora à frequência exata do material de que essa muralha era feita e pronto. Eles derrubaram ela sem fazer esforço. A Bíblia deixa claro que não foi a Arca da Aliança que derrubou aquelas paredes, mas sim o poder do som. Essa mesma frequência era usada tanto para curar quanto para ferir, dependendo da intenção que era colocada. E os egípcios antigos sabiam disso como ninguém, e as civilizações mesoamericanas também. Alguma correlação essas duas civilizações têm, nem que seja em uma psicosfera, nem que seja em uma dimensão paralela. Mas afinal de contas, os mestres da rede, quem eram esses caras? Bom, essa pergunta eu não serei capaz de responder. Ninguém sabe como esses mestres sabiam disso, e nem de onde vinha tanto conhecimento. Mas esses conhecimentos são utilizados até os dias de hoje por monges budistas em monastérios. E é exatamente por isso que você tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que você escuta. Porque essas frequências sonoras, elas interagem diretamente com os seus órgãos. E elas podem causar comportamentos diferentes ou até doenças diferentes. Dependendo da frequência que você utiliza, dependendo da frequência que você escuta, não sei se você sabe disso, mas aqui, pelo ouvido passa o nervo vago. E o nervo vago, ele vai pelo corpo inteiro, ele vai descarregando informações sonoras pelo corpo inteiro. Então, mais uma vez, tome muito cuidado com o tipo de música que você escuta. Outra pessoa que sabia manipular muito bem essas frequências era Nikola Tesla. E ele estava trabalhando em diversas invenções que usavam poderes das frequências sonoras. Isso nos leva a concluir que seja lá quem for que construiu as pirâmides do Egito, as pirâmides maias e as pirâmides em Teotihuacan, construiu usando essa mesma fórmula, ou seja, que ambos os locais, o Egito e Teotihuacan, tinham os mesmos arquitetos.
É interessante de ver como que esses conhecimentos foram replicados posteriormente por um dos maiores poderes do mundo. Sim, eu estou falando dele, do Vaticano. O Vaticano tem a exata mesma estrutura do complexo de pirâmides em Teotihuacan. E o motivo pelo qual o Vaticano faz isso é simples, é para replicar os mesmos poderes canalizados em Teotihuacan. Nada é por um acaso. Não existem coincidências. Abram bem os olhinhos de vocês, treinem os olhinhos de vocês para perceberem essas manipulações e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos.